Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, porque encontrou na derrota algum motivo pra lutar. E assim viu no outono a primavera, descobriu que é no conflito que a vida faz crescer, que o verso tem reverso, que o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço e a vida tem contrários, e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. A beleza está nos olhos de quem vê. Assim como muitas vezes a maldade que enxergamos está apenas em olhos. E o mundo que você enxerga? Não sei. Mas principalmente o que você quer enxergar e o que você quer fazer com o que você enxerga. É uma poesia do Augusto Branco. E é com ele que nós começamos no programa de hoje. Entretantos, pela sua TV Evangelizar, mais uma vez entrando na sua casa. O meu convidado de hoje é formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná e nos contará sobre os avanços tecnológicos da cirurgia plástica. Bem-vindo, Dr. Sérgio Camara Lopes Júnior. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, Carla. Fico muito feliz pelo convite. E vamos conversar um pouquinho sobre cirurgia plástica, né? Vamos, um assunto tão recente e que as pessoas têm tanta curiosidade para saber. Com certeza, Não é? muita curiosidade. Quais são os avanços hoje tecnológicos da cirurgia plástica? A cirurgia plástica ela tem evoluído muito nos últimos anos, né? E, graças ao bom Deus também com a associação da tecnologia. Então nós temos grandes avanços técnicos, né? Com estudos recentes em diversas técnicas, em diversas partes, setorializações do corpo humano, bem como a associação de procedimentos com tecnologia, como a videoendoscopia, procedimentos minimamente invasivos, que a cada vez tem sido agregado mais ao nosso rol aí de procedimentos. Não é só o universo feminino, né? Não, cada dia mais, nos últimos anos, os homens têm se despertado também para a cirurgia plástica e para os procedimentos que ela pode trazer para eles. Quais os procedimentos mais procurados hoje? No caso da mulher, elas procuram bastante lipoaspiração. Varia muito com a idade, sabe, Carla? Então, as pacientes mais jovens procuram muito lipoaspiração e cirurgia de aumento mamário, né, a prótese de mama. As pacientes já pós-gestação, elas procuram também a lipoaspiração com aumento da mama, mas muitas vezes as cirurgias de mastopexia e abdominoplastia. E já as pacientes com um grau maior de maturidade já procuram bastante cirurgias faciais, né? As jovens procuram rinoplastia, mas se eu tivesse que escolher dois ali, eu diria prótese de mama e lipoaspiração. Entendi. E quais são os riscos dessas cirurgias? Todo procedimento cirúrgico, ele tem um risco cirúrgico, né? Como qualquer tipo de atividade, existe o seu risco.
Graças ao bom Deus, esses riscos têm sido minimizados cada vez mais com os avanços da medicina moderna, né? Em termos de segurança de anestesia, protocolos de segurança em cirurgia plástica, que, quando respeitados, trazem uma segurança muito interessante para os pacientes, minimizando esses riscos a possibilidades aí muito pequenas. Existe uma diferença entre lipoaspiração e lipoescultura? A diferença ela é muito sutil, né? Eu diria para você que, digamos, tecnicamente, a lipoaspiração seria a arte de sugar o corpo. Nela você já estaria, de certa forma, esculpindo, né? O fato é que, em algumas circunstâncias, você pode manobrar essas gordurinhas do corpo. Você retira de um lado, coloca em outras regiões, e isso nós poderíamos considerar como a lipoescultura. Entendi. E no teu consultório, assim, a procura por essas cirurgias é maior mesmo de mulheres? Assim, hoje o homem está procurando, como o senhor colocou, um pouco mais esses procedimentos, mas a maioria é mulher ainda que procura. Em casos estéticos, realmente, o público feminino ainda predomina. Mas eu diria para você que de 5%, digamos, há 10 anos atrás que nós tínhamos no nosso consultório, hoje o público masculino já está em torno de 30%. Já é bastante coisa. Já é bastante coisa. É bastante coisa. Existe, por exemplo, uma indicação a um acompanhamento psicológico quando uma pessoa pretende ou quer mudar algo do corpo dela? Existem circunstâncias em que a assessoria de um psicólogo e às vezes até de um psiquiatra é bastante interessante, né? Existem algumas patologias, como uma delas que nós consideramos o dismorfismo, né? Ele está muito associado a uma expectativa errada ou uma autoimagem muito errada que o paciente tem sobre ele mesmo, né? Então, isso gera uma expectativa patológica sobre o procedimento, em que nós realmente necessitamos a orientação de um psiquiatra, de um psicólogo para esses pacientes. Trabalhar, unir essa expectativa com possibilidades sempre traz uma situação interessante dessa comunhão entre a cirurgia plástica e a psicologia. Entendeu? Acho que muitas vezes esse caminho, né, que as pessoas procuram fazer é interessante não só no caso das cirurgias de mudança do físico, né, que a pessoa mas ela se vê diferente, né, ou ela quer se ver diferente. Sim. Então essa limitação que muitas vezes você deve encontrar no teu consultório também, né, que muita gente procura. E tem gente, hoje você analisa que tem pessoas que exageram na busca. Existem muitos exageros já na cirurgia plástica, né? E é para isso que o profissional ele tem que estar preparado para diagnosticar, né, observar esses exageros e conseguir fazer a orientação em determinadas circunstâncias até barrar o procedimento, né, pelo bem do próprio paciente, né? Eu acho que o paciente, ele muitas vezes também não sabe até onde pode chegar aquele desejo dele, né? Ele não entende o benefício ou o malefício que ele está fazendo para ele com o desejo dele. Então, nessas circunstâncias, nós estamos ali como médicos para poder ajudar esse paciente também em determinadas circunstâncias, ter profissionais auxiliares da psicologia, da própria psiquiatria, para poder nos auxiliar com relação a isso. Em primeiro lugar, o cuidado, né? O médico primeiro é o cuidador, né, principal. Sim. Quero agradecer a sua audiência, porque a gente tem alcançado, graças a Deus, o seu coração, o seu lar. E, entretanto, está aqui para falar para você o seguinte: seja qual for o tema, mande a sua sugestão. Mande para o meu Facebook pessoal, que é o Carla Fioravante, ou também na minha página. Eu vou ler com carinho e vou trazer para o programa Entretantos. Também quero dizer para você que eu recebi um presente muito legal aqui. Quero compartilhar com vocês. Recebi Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Eu recebi esse presente da Marília. Quero agradecer você aqui, em rede nacional, pelo presente. É quase rede nacional, é através do seu aplicativo, através da internet. É só clicar no aplicativo da TV Evangelizar, você pode alcançar aí muitas pessoas. E também aqui para essa região de Curitiba nós estamos chegando através da TV Evangelizar, porque evangelizar é preciso. Existe uma interação do senhor com essas redes sociais hoje? Existe muita pergunta das pessoas, muita curiosidade em relação a esse mundo da cirurgia? Não só existe, como cada vez mais tem aumentado, né, essa interação entre os profissionais e o seu público, né?
Então, cada dia mais aí nós estamos 24 horas quase com os nossos pacientes. É porque tem que dar esse apoio, né? A pessoa fica muito insegura, né? Com certeza, é rede social, é o WhatsApp, né? Esse acesso está muito estreito hoje, né? E isso é interessante. O senhor também faz o transplante capilar, não é? Isso mesmo, uma cirurgia que a gente gosta bastante. Explica um pouquinho para a gente como que funciona esse procedimento. O procedimento do transplante capilar, ele visa fazer uma restauração da região do couro cabeludo, né? Restaurar o cabelo do paciente. E não só isso, como tentar evitar a progressão da queda, né? Então, a gente faz uma associação entre o tratamento cirúrgico e o tratamento clínico. Existem algumas técnicas que são tradicionais, como a técnica da faixa capilar, em que é retirada uma faixa da região posterior do couro cabeludo, e esse cabelo é processado em microscópios e reintroduzido nas regiões onde nós gostaríamos de fazer essa restauração. Uma técnica mais atual hoje, eu diria para você, que evoluiu muito, é uma técnica que tem o nome de FUE. Essa técnica é retirada com aparelhos microscópicos quase ali, fio a fio, os folículos capilares, né? E esses são reintroduzidos. A grande vantagem hoje que eu vejo nessa técnica é a não confecção daquela cicatriz na região posterior do couro cabeludo em fita, né? Aquela cicatriz em faixa, que muitas vezes o paciente, por medo, de repente vem algum colega não gostar, acabava fugindo do procedimento cirúrgico, né? Hoje ela tem evoluído cada vez mais, os resultados cada vez mais têm saído de forma bastante natural e isso traz bastante satisfação para os nossos pacientes. Esse é um público mais masculino, né? Já o público da calvície, né? É um público mais masculino, mas cada vez mais também, nessas circunstâncias, tem aumentado o público feminino, né? Cada vez mais as mulheres têm procurado, tanto por queda capilar, quanto por avanços já em calvícies femininas, né? Que tem se tornado cada vez mais frequente ou melhor diagnosticado nos tempos atuais. Olha só, você que não conhecia, existe o transplante capilar. O Dr. Sérgio está aqui para informar para você. E a gente volta daqui a pouquinho no nosso próximo bloco, continuando esse assunto, muito mais sobre cirurgia plástica, sobre as tecnologias, os avanços da cirurgia. Para você do universo feminino e você homem que está começando aí a ficar instigado com esse assunto. Daqui a pouquinho a gente volta. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conhece os meus pensamentos. Sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Deus, tu me cercaste em volta. Tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo
muitas vezes eu escrevi para encarar a minha dor, ou por simplesmente alegrar-me, mas muitas vezes para não desmoronar, para desabafar, para conquistar, para expressar, por amor, por amar. Para alcançar você, para abraçar você e para te acalentar, eu uso de palavras. Nos meus entretantos, eu escrevo por um dom, seja côncavo ou convexo. Há um poema, há uma ponte. Eu sou a ponte, eu sou um poeta. Eu não sei muito bem quem eu alcanço e até onde a minha literatura vai. Às vezes quem escreve se despe. Eu tive a ousadia de me despir. Não estou preferindo que você me aceite ou esperando que você me aceite. Perfeição não existe. A gente busca caminhar no limite, naquilo que para mim eu alcanço através do seu olhar, daquilo que para mim, entretanto, faz sentido. Se as palavras fizeram sentido para você, eu já alcancei. Eu já alcancei muito mais. E é por isso que eu estou aqui. Porque alguém acreditou em mim. E é por isso que você está aí, porque você acredita nesse projeto da TV Evangelizar. Evangelizando, sendo um associado e todos os dias contribuindo para que essa obra continue. Nós acreditamos que Deus chega através da poesia, chega através da música, chega através da informação. E o programa Entretantos é isso para você. Por isso, muito obrigada por mais uma vez me receber na sua casa. E hoje a entrevista é com o Dr. Sérgio, que está falando sobre os avanços tecnológicos da cirurgia plástica. Tem uma pergunta que as pessoas nos fizeram aqui, através das nossas redes, se o tratamento a laser pode ser realizado em qualquer região do corpo e quais são esses benefícios do laser? O qualquer é um tanto amplo, né, Carla? O tratamento a laser ele pode ser realizado na grande maioria das regiões corporais. Existem lasers específicos para cada objetivo, né? Então, tem o laser para remoção de tatuagem, existe o laser para rejuvenescimento, existe laser para estímulos, né? Determinados estímulos, laser para cura. Então, tem várias opções aí no arsenal de laser para tratamento do corpo humano, né? A grande maioria dos lasers hoje que nós utilizamos são os lasers faciais, né? Principalmente para rejuvenescimento, para estímulos, né, de colágeno e tudo mais. Mas a gente utiliza bastante o laser corporal também para remoção de tatuagem, né? Então, isso tem sido bem recente também, né? Isso, já tem algum tempo as tecnologias, ele não é tão recente, mas elas evoluíram bastante nos últimos anos, trazendo bastante segurança. E consegue tirar totalmente a tatuagem? Eu acho assim que totalmente não são todas as tatuagens que saem, porque depende muito do pigmento e a interação desse pigmento com o laser, né? Mas ele acaba te retirando quase que totalmente a tatuagem, sim. Nossa, que bacana. Você aí tem uma tatuagem que você não agradou, né? Em determinado momento da sua juventude você quis se tatuar e depois não fez mais sentido, né? E quais são as outras especialidades realizadas e mais procuradas? Bom, as especialidades, assim, em cirurgia plástica, nós temos algumas subespecialidades, né? Que seria crânio-maxilofacial, queimados, microcirurgia, né? Todas essas aí, elas compõem o arsenal da cirurgia plástica também para digamos assim, para você ter o acesso e ajudar o paciente, né? Em termos de cirurgias mais procuradas, elas acabam sendo realmente as cirurgias corporais, né, seguidos depois pelas cirurgias de face e as reconstrutivas, né? Existe muito essa questão da diferença da pessoa procurar um especialista e uma esteticista, né? Por exemplo, você vai fazer algum procedimento assim, nunca procure um profissional não qualificado. Procure um médico, né, com formação, que tenha especialidades para fazer uma cirurgia. Se informe. Não passe, não deixe passar batido, porque a sua vida é muito arriscada, né? Não deixa de ser uma cirurgia grande. Então, cuidado. O Botox é muito usado ainda, né? Bastante, cada vez mais, né? Só aumenta a procura. É muito bom, né? Nós temos que perceber que muda, né? Os traços que a mulher não quer ou que o homem não deseja naquele momento, uma expressão marcada, né?
é um tratamento muito interessante, né, para rejuvenescimento e cada vez mais para prevenção do envelhecimento também, né. Tem agora a utilização funcional dele, né, que é para bruxismo, cefaleia, então, enxaquecas, é verdade. Enxaqueca, Verdade. isso mesmo. Que bacana. E esse procedimento de cirurgia crânio-maxilofacial, como que funciona? A cirurgia crânio-maxilofacial, ela aborda a região facial do paciente. Existem algumas especificidades dela, por exemplo, a reconstrução facial em acidentes ou grandes acidentes, cirurgias ortognáticas para reposicionar as questões funcionais com relação à mordida, perfiloplastia, que tem sido um tema até atual ultimamente, que é melhorar o perfil do paciente, né? Colocar ele de uma forma mais harmônica, assimetrias faciais. Então, tudo isso, os lábios leporinos, né? Então, tudo isso abrange aí a especialidade da craniomaxilofacial. Cirurgias como as craniosinostoses, que é quando ela tem uma fusão precoce das suturas ali craniais, né? Isso dificulta, às vezes, um desenvolvimento adequado, o crânio acaba ficando comprimido ali dentro. Então, isso que é o trabalho da craniomaxilofacial. Nossa, bem complexo. Complexo, mas muito interessante. Mas muito interessante. Como que a gente encontra, qual é o seu contato que você possa deixar aqui para os nossos telespectadores? Eu atendo em consultório particular aqui em Curitiba, né? O nosso consultório está ali na Nunes Machado, no centro de Curitiba. O telefone, eu não sei se eu posso passar. Pode passar. É 3022-2280, né? 041. Então, se alguém tiver alguma dúvida a mais ali, que nós possamos atendê-los e ajudá-los, nós estaremos ali aguardando. Eu agradeço, foi muito esclarecedor. Obrigado pelo seu tempo, sua disponibilidade. Eu imagino que saiu correndo ali um pouquinho e veio falar entre tantos aqui com a gente. Eu é quem agradeço, fico muito feliz e lisonjeado pelo seu convite, tá? Muito interessante tudo aqui que a gente pôde compartilhar junto com vocês. E muito obrigado, tá, Carla? Volte sempre, doutor. Muito obrigado. Obrigado. A gente vai para um break rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais entretantos para você. Entretantos, de volta, e hoje eu vou conversar com o Dr. Sérgio Lima sobre um assunto muito pedido por você que nos assiste. É um transtorno de ansiedade generalizada. Mas antes do Dr. Sérgio, quero mostrar para você um VT. Acompanhe-nos. A ansiedade é uma droga, uma das piores que existem. Foi por essa razão que Jesus dedicou tanta atenção a ela. A ansiedade essencial é fruto da desconfiança básica de todo homem. O que se crê é que ele, o homem, é o responsável pela sua própria vida e saúde, enquanto é ameaçado de todos os lados, tanto pela competição horizontal como também pelo sentimento de abandono em relação a Deus. Daqui nascem todos os males. Então, entra em campo o time da ansiedade, com todos os seus infindos craques de angústias e surtos de insegurança e carência, e, paradoxalmente, tomado de ambição e desejos fantasiosos de segurança e poder. A ansiedade gera neurose, assim como também produz uma mente paranoica. A pessoa cai do responsabilismo neurótico ou então entra no estado de desconfiança essencial, paranoia, amedrontado em relação ao que possui e o que pode lhe ser tirado tanto por homens como por doenças ou pragas invisíveis. Ora, essas coisas nascem da ansiedade assim como a retroalimentam. Então a ansiedade neurótico-paranoica gera a síndrome do pânico, a hipocondria, a depressão e os surtos de perseguição ou de angústia e medo de morrer. Na base de quase todas as enfermidades da mente está a desconfiança essencial. Ora, a desconfiança essencial é a primeira filha da ansiedade do mesmo modo em que é sua mãe. Sim, pois o ansioso cai na desconfiança essencial. E a insegurança essencial é o que gera a ansiedade, é o ciclo da morte. A cura para esse mal é a fé. Por isso Jesus apenas mandou confiar no amor do Pai e mostrou como é idiota pensar diferente. Afinal, pergunta ele, quem pode o quê? E mais do que confiar,
Jesus disse que a cura total dessa ansiedade essencial vem de se buscar em primeiro lugar o reino de Deus em nós. O reino de Deus em nós. O reino de Deus em nós é construído do material da confiança que o coração possua quanto ao amor de Deus por nós. O reino cresce com amor. Ele só se dilata em nós pelo amor e pela confiança no amor de Deus. Quem crê que é amado pelo amado, esse anda sem ansiedade. Ora, isso muda até mesmo a configuração de nosso cérebro, de suas produções químicas. Muda tudo. Você quer? Jesus diria: vem e vê. Afinal, esse cardápio não é para ser conhecido, é para ser comido como vida, pela fé. Doutor Sérgio, a gente vê como o transtorno de ansiedade perturba as pessoas, não é? Bem-vindo mais uma vez ao Entretantos. Obrigado, Carla, pelo convite. E falar desse tema é bem complicado, porque parece que todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, né? Pois é, existe, né, na nossa sociedade atual, né, assim, uma coisa de uma velocidade muito grande. A tecnologia está trazendo muito isso, né? Tem um teórico, né, o Bauman, que ele diz que a gente está vivendo um mundo líquido, assim, de amores líquidos, de relações líquidas. E eu acredito que isso está causando muita ansiedade mesmo, né? E os transtornos de ansiedade generalizada, que é o que a gente vai conversar aqui hoje, que é o transtorno vulgarmente chamado TAG, né? É um quadro muito grave, né? Na área da psiquiatria, porque a pessoa ela vive em completo infortúnio, assim. Ela passa o dia inteiro, né, muitas vezes, ansiosa e não consegue imaginar que isso tem tratamento, tem cura, né? O objetivo da gente aqui conversar sobre isso é exatamente isso, tentar amenizar esse sofrimento, né? Porque muitas pessoas acham que viver assim, como é uma coisa meio processual, leva um tempo para se instalar, é uma coisa normal, quando não é. A pessoa que vive, por exemplo, num transtorno de ansiedade generalizada, ela não vive o presente, ela vive o tempo todo no futuro. Ou o passado, também é bem comum. Tem meio no passado também. Então, e é por isso que algumas técnicas, né, de meditação têm sido muito usadas, o yoga, né, a acupuntura, porque é uma tentativa de fazer o sujeito focar no momento do agora, né? Nem é o passado, nem é o ontem, nem é o amanhã, é o hoje. Sim, tentar você se manter, vamos dizer assim, com essa atenção plena no momento do agora que você está vivendo, né? Que para o ansioso isso é extremamente difícil, né? Então, muitas vezes a gente lança mão de medicações para dar um pouco essa amenizada, sugere psicoterapia, porque muitas vezes isso tem a ver com aspectos emocionais, de como foi criado, de como se desenvolveu, ou mesmo de alguns comportamentos que a pessoa vai desenvolvendo e que a psicoterapia, seja ela cognitivo-comportamental, ou seja analítica, ela interpessoal, ela vai trabalhar muito isso, né? A pessoa conseguir deixar de ficar pensando no passado ou no futuro e ficar no momento do agora. Quais são os sintomas do TAG? Então, é um mal-estar, né, mantido, que muitas vezes pode dar taquicardia, sudorese das extremidades ou axilar, né? E algumas pessoas têm até couro cabeludo que pode, né, apresentar sudorese. E uma ansiedade de que algo vai acontecer, uma sensação de que algo muito ruim vai acontecer, né? É algo muito trágico, né? E essa ansiedade, essa antecipação torna a pessoa extremamente incapaz de ter interações comuns, né? Por exemplo, você está conversando com alguém no seu trabalho, né? A pessoa tem que estar mantendo a atenção àquilo que você está falando, né? Se ela está muito ansiosa, ela não vai conseguir prestar atenção e aí você vai ter que ficar repetindo as coisas que você acabou de falar, né? Então isso causa uma angústia muito grande nas pessoas que convivem com o ansioso generalizado, né? E existe um tratamento específico para a ansiedade generalizada? Então, tem algumas medicações que a gente lança a mão que ajudam a controlar, né, essa ansiedade generalizada, assim.
Mas muitos dos tratamentos são esses que eu comentei há pouco, né? Assim, a pessoa psicoterapia, né? Que tem já mais tempo sendo usada como uma forma de tratamento, mas algumas técnicas de meditação, né? Essas práticas orientais, como a gente tem chamado lá na nossa clínica Spátio, né? Que ajudam a pessoa a se centrar nela mesma, né? Se autoconhecer. Quer dizer, qualquer prática de autoconhecimento, né? Pode ajudar nisso aí. Nossa, então. E a pessoa fica muito inquieta. Extremamente inquieta, não consegue ficar no mesmo lugar. Tem um paciente que não conseguia ficar na sala de espera aguardando 5 minutos. Né? Sim. E isso, né, pela própria definição, torna a pessoa com muita dificuldade de otimizar uma vida normal. Né? Sim, então, tem pessoas que acabam se ausentando da vida, né? Não convive mais com os amigos, não vai a festas, não se relaciona e vai se isolando cada vez mais. Né? Não, e se vai, já pensa na hora de ir embora, já não fica tranquilo no momento, só pensa em chegar a um lugar e chega a um lugar e não está bom e vai mudando. Não está bom e quer ir embora. Exato. O tempo todo isso. Então vai ter uma festa de comemoração de Natal, já está preocupada que quem que vai estar lá, quem que vai ser. Essa ansiedade generalizada vai contaminando a família e vai, às vezes, tornando uma coisa que poderia ser uma coisa bacana, legal, encontrar a família, num transtorno, né? Numa situação muito difícil de estar. Né? É multifatorial, por exemplo, vem de aspectos genéticos, por exemplo, a avó é ansiosa, a mãe é ansiosa, a pessoa acaba sendo ansiosa. Ou é multifatorial, por exemplo, de ambiente, de um estresse no trabalho, de um término de relação, pode desencadear, são multifatores? É multifatorial, como quase todos os transtornos psiquiátricos em geral, né? Assim, não existe uma única causa para isso, né? Mas é isso que eu comentei aqui no começo, né? É uma coisa importante assim, da gente pensar. Quer dizer, em cidades que é cobrado performance o tempo inteiro, você tem que estar bem, que você tem que estar, né? Você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Quer dizer, profissões e determinados papéis que o sujeito exerce na sociedade que demandam muito, eles são propensos a gerar quadros ansiosos, né? Disparar quadros ansiosos. Mas é óbvio que isso que você falou também é importante, quer dizer, se tem uma propensão genética, né, de aparecimento desse quadro, é bem provável que a pessoa vá manifestar esse tipo de situação, né? Porque na moderna psiquiatria a gente trabalha com a ideia de que, vamos dizer assim, todos nós, eu, você, o nosso telespectador aí em casa, todos nós temos uma potencialidade de desenvolver algum quadro psiquiátrico, né? O que vai regular um pouco isso é a qualidade de vida, e aí por isso que outro dia eu falei sobre vida saudável. Sim. Né? Quer dizer, esse ambiente que você convive, se for um ambiente mais saudável, mais próximo do saudável, mais acolhedor a você, talvez você, se manifestar algum quadro psiquiátrico, vai manifestar de menos intensidade. Né? Isso é observável, por exemplo, nas comunidades mais pobres, né, em que o índice de quadros psiquiátricos, seja eles transtornos de dependência química ou mesmo os quadros de esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar, são muito graves. Exatamente por quê? Porque não tem aquele ambiente que protegeria caso o sujeito morasse, por exemplo, num lugar, numa comunidade mais acolhedora. Entende? Eu até mencionei essa questão da avó que passa para a mãe, porque antigamente, né, a gente não entendia por que minha avó acabava chegando nos compromissos, tipo assim, 3 horas antes do compromisso. E naquela geração não se era tão falado, não se buscava tanto tratamento, quer dizer, as pessoas ao redor se habituavam com o jeito dela, por exemplo, ela saía 3 horas antes de casa, mas as pessoas ficavam pensando, o que ela ficava fazendo, né? Tipo, mas ela queria, e não antecipa-se um compromisso, porque a pessoa é ansiosa, né? Exato. Então, a gente percebe que isso passa muito, né? Eu sinto uma ansiedade muito grande, eu sei que minha família tem, então eu penso que são traços, sim, que a gente acaba se expondo mesmo, porque já existe uma predisposição, né? No passado se pensava muito que a transmissão genética vinha do DNA específico, né? Aquela rede de proteínas que está dentro do núcleo da nossa célula. Hoje em dia tem se pensado em muito mais do que isso. Às vezes a própria célula, alguns corpúsculos que tem dentro da célula são responsáveis por essa transmissão genética.
Sim. Então, às vezes, explica por que que um pai anda de um jeito e o filho que foi adotado por outra família e que não tem aquela mesma, anda do mesmo jeito. Quer dizer, existe algo sendo passado geneticamente dentro dos nossos tecidos, em geral, né? E é passado também essa potencialidade a desenvolver uma ansiedade, a desenvolver um outro transtorno psiquiátrico, né? Isso é comprovado e, vamos dizer assim, nós ainda não temos avanços tecnológicos para dizer especificamente em que lugar, mas hoje a pesquisa genética tem evidenciado coisas parecidas com essa que eu estou falando. Eu não sei, é preciso que você perceba, né? Sempre atento a você, telespectador que acompanha, porque a gente acaba tendo alguns movimentos, né? Minha avó chegava 3 horas, eu chego às vezes meia hora antes, né? Então já é um relato assim que o mundo não vai parar porque você está ansiosa ou porque as pessoas do seu convívio são obrigadas a conviver com a sua ansiedade. Então, existem maneiras, formas, jeitos de se buscar viver uma vida um pouco mais equilibrada. Claro que existe uma exigência muito grande de trabalho, afetivo, você acaba se autoexigindo muito para conseguir acompanhar o movimento da sociedade e, por exemplo, se mora-se numa cidade muito grande, como Curitiba, São Paulo, parece que tudo leva você a chegar antes, porque senão você vai perder horário, então isso acaba acumulando ansiedades, né? Exato. E algo que também é interessante a gente falar, além do TAG, né, que é a generalizada, que ela mencionou no VT, é essa questão do pânico, né? Que tem sido muito falado. Né? A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade, Sim. em que você tem uma crise evidente, né? Em que ela tem uma taquicardia, uma sensação de iminência de morte, e essa sudorese ela pode aparecer nesse momento, né? Mas o que acontece? Muitas vezes a pessoa começa com o pânico e depois começa a desenvolver o transtorno de ansiedade generalizada. Ou às vezes o contrário, ela tem um transtorno de ansiedade generalizada e depois migra para o pânico. Isso não é incomum, principalmente se a pessoa não faz tratamento, né? Fazendo o tratamento, tantas as duas apresentações elas são controláveis, né? Mas o VT tem aí toda uma questão, vamos dizer assim, do pensamento religioso, né, como uma forma de tratamento, né, para isso, mas não tem só isso, né? Assim, acho que a religião pode ser uma forma de autocentramento da pessoa, de autoconhecimento, mas existem outras práticas que não necessariamente só a religião, que podem fazer esse percurso de autocentramento e a pessoa se autoconhecer e ficar mais tranquila, né? Para que ela consiga, sei lá, isso pode ser fazendo música, por exemplo, né? Tocando uma música, ela se tranquiliza. Compondo, arte, compondo, né? Fazendo outras formas de autoconhecimento, né? Que a gente professa aí no nosso trabalho lá da Clínica Spátio. Fica para uma próxima também a gente falar um pouquinho mais sobre o transtorno de pânico, a agorafobia, que é bem presente na sociedade e muitas vezes as pessoas não sabem, né? Exato. Que tem. Às vezes está sentindo tudo aquilo, é uma angústia absurda, começa a conviver com aquilo ou se automedica, não procura ajuda médica, enfim, né? Mas apesar de existir isso muito nas grandes cidades, é importante dizer que mesmo pessoas que moram no campo ou moram numa cidade do interior que não tem tanto estresse ambiental podem desenvolver o quadro de ansiedade, às vezes ansiedades graves e às vezes difícil de buscar ajuda porque está nesse local, né? E aí ficou a sua mensagem aí de mandar para o Facebook seu ou para a TV Evangelizar perguntas e formas de auxílio que a gente pode ajudar essas pessoas. Com certeza. Mais uma vez, obrigada, Sérgio. Eu que agradeço você, a TV Evangelizar. E eu fico aqui mais uma vez agradecendo você por nos acompanhar toda semana. Eu dedico essa música a você como uma forma de calma, de tranquilidade, um caminho para a sua própria fé. Um beijo e até semana que vem. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus
é Jesus.